Boa noite, meu nome é Vinícius Alencar, esse que é o Dr. Pedro, nós somos advogados no escritório Alencar Paiva Advogados e a nossa área é Direito Condominial. Hoje nós vamos tratar de um assunto relevante que fala do Covid-19 e a relação dos moradores com o condomínio nesse período. É um tema bastante relevante. A gente tem muita demanda, né, doutor, relativamente a isso. Quase que diariamente a gente recebe vários questionamentos, várias perguntas dos clientes, então a gente resolveu tratar esse assunto. O nosso escritório, ele tem uma predominância nessa área do direito condominial, então a gente resolveu criar esse canal para tirar dúvida das pessoas, dos síndicos, dos administradores e até de outros advogados que talvez queiram começar a trabalhar, a ter mais prática com a área do direito condominial. Então, o nosso tema aqui seria a relação do morador com o condomínio no período da pandemia do Covid-19. Nós temos algumas dúvidas bastante comuns durante esse período e até incisiva dos moradores relativamente aos clientes, que seria a diminuição da taxa, pedir a redução do valor da taxa de condomínio durante o período, e alguns moradores, inclusive, notificam o condomínio querendo que seja obrigatória a redução durante esse período. Então, esse tema a gente trouxe hoje. Hoje a gente teve um cliente que foi notificado justamente por isso, já é caso recorrente, então a gente decidiu trazer o tema aqui para vocês. Para dar início, eu criei alguns tópicos aqui e vou começar falando da natureza do condomínio em relação aos moradores, né, em relação aos condôminos. A natureza do condomínio, ela tem uma relação estatutária. Muitos moradores ou condôminos entendem ou acham que o condomínio tem uma relação de consumo com eles. Então eles exigem uma redução de valores, confundindo talvez uma relação de consumo com o condomínio. E o condomínio não tem nenhuma relação de consumo, ele não oferece nenhum produto para os moradores, para os condôminos, portanto ele tem uma relação estatutária, ou seja, ele é regido pelo estatuto, pela convenção e pelo seu regimento interno, com base na parte especial do Código Civil que trata de condomínios. Então muitas pessoas às vezes têm essa confusão de achar que o condomínio tem uma relação de consumo com os condôminos. E isso não existe, né? Inclusive o próprio PROCON, né, já reconheceu que não há possibilidade de enquadrar condomínios em relação de consumo, a não ser que seja administrado por uma administradora, né, que é uma situação um pouco diferente e que inclusive é alvo dos tribunais, muita discussão. Então, é importante a gente deixar isso claro para no contexto do tema que a gente está tratando, a gente não confundir isso. Inclusive na notificação de hoje, né, doutor, o morador deixou isso bem claro, ele pontuou várias vezes, né? Na notificação de hoje, o morador ele quis, de certa forma, impor para o condomínio as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, como se o condomínio se sujeitasse àquelas determinações. Ele trouxe que o condomínio seria, de certa forma, fornecedor de produto ou serviço, nos termos do artigo 3º, né, que a gente sabe que não é. Tá? Então, já deixando bem claro, o condomínio não fornece nenhum tipo de produto ou serviço. Ele existe basicamente para organizar as relações que existem ali entre os condôminos. Então, apesar de possuir CNPJ, o condomínio não é ente jurídico, ele é ente despersonalizado. Então, esse morador, ele fez vários questionamentos, ele fundamentou aqui no PROCON do Estado de Goiás e pediu que fosse feita a redução e sob pena de abrir procedimento judicial, né, contra o condomínio, no caso do nosso cliente. Eu tenho aqui um parecer do PROCON aqui do Estado de Goiás,
onde a gente atua aqui, o próprio PROCON aqui, ele reconhece que não existe relação de consumo entre condomínio e condômino, certo? Então, só para deixar isso bem claro, não é a gente aqui que está falando, é o entendimento do PROCON e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Já é pacífico lá, toda vez que chega, isso já foi consolidado, que não há relação de consumo entre condomínio e condômino, porque não há prestação de serviço. Então, a gente precisa, é importante deixar isso claro, tanto para os operadores de direito, quanto para os moradores dos condôminos, que quando fizer algum tipo de alegação para o síndico, o administrador, para não confundir a relação entre condômino, morador, com relação de consumo, não se enquadra no Código de Defesa do Consumidor. Então, eu tenho uma reclamação contra o síndico, não vá no PROCON fazer essa reclamação, porque o PROCON não está apto a analisar esse tipo de situação. Inclusive, a gente tem um recurso aqui, de um desses processos, tem um condomínio, aconteceu um caso muito peculiar, que a moradora ela teve um problema com a construtora, e devido a isso, ela acionou na justiça tanto a construtora tanto o condomínio. O juiz de primeiro grau entendeu que o condomínio era parte. E por ser parte, ele entendeu que realmente existia vícios no empreendimento, realmente existia no imóvel, a gente reconhece isso, mas que o condomínio, né, ele estava sujeito às relações do Código de Defesa do Consumidor. Então, com base nisso, ela levou também uma reclamação que ela havia feito no PROCON, e não sabemos porquê, já que há um reconhecimento do PROCON por escrito que não há relação de consumo. Então houve uma condenação, né, em primeiro grau, recorremos, mas a gente sabe que posteriormente isso, né, vai cair por terra, né? É uma coisa já pacificada. Então, passado essas situações, o que acontece? A questão da possibilidade de dar desconto nas taxas de condomínio durante a pandemia, durante o Covid-19. Então, a gente sanando a dúvida em relação ao condômino e o condomínio, é importante a gente frisar a natureza da taxa de condomínio. A taxa de condomínio ela tem uma natureza simplesmente ordinária, ela não visa nenhum lucro, o condomínio não tem fins lucrativos, é um ente despersonalizado, então é simplesmente para manutenção da área comum, das despesas básicas que o condomínio tem por mês. Então a gente coloca lá a despesa com pessoal terceirizado, mão de obra, CELG, concessionárias públicas, então assim, são despesas que recorrente, todo mês, elas vão fazer parte. É impossível, inviável, que um condomínio faça um desconto. As contas do condomínio não vai fechar. Então, se eu tenho uma previsão orçamentária, ou seja, meus gastos do mês vai ser equivalente a 100 mil reais, né? E eu não posso falar para os moradores que eu vou dar um desconto de 30% e reduzir isso para 70 mil. Porque vai causar um desfalque de 30 mil no caixa do condomínio e eu não vou conseguir pagar as contas. O síndico não vai pagar as contas. Então, esse tipo de situação, ela ainda existe. Alguns síndicos a gente percebe, né, doutor, de outros clientes que o morador chega para o síndico e fala: no condomínio da minha mãe, o síndico lá está dando um desconto durante a pandemia, só está pagando 50% da taxa e a diferença está tirando do fundo de reserva. Então, é algo que vai prejudicar ao longo do tempo o caixa do condomínio e, eventualmente, se o condomínio tiver algum tipo de sinistro, ou uma urgência, uma emergência, ele não vai ter mais aquele fundo de reserva para socorrer o condomínio diante das disposições do artigo 1141 do Código Civil, 1441, perdão, e ele vai ter que fazer um rateio extraordinário, ou seja, todo aquele desconto que ele deu durante um período, se ocorrer um sinistro, ele vai ter que ratear e as pessoas vão ter que pagar de toda forma. Inclusive, doutor, a manutenção dos pagamentos das cotas condominiais em pandemia ou sem pandemia, trata-se, portanto, de condição para a existência do condomínio em si.
Então, sendo o dever do síndico ou do gestor de cobrar e da sua manutenção, nos termos do artigo 1348 do Código Civil. Então, portanto, se o síndico ou o gestor deixar de fazer isso, deixar de cobrar ou falar que vai dar desconto, ele está descumprindo a convenção do condomínio, o regimento interno e a própria lei. E até a própria lei. Exatamente. Então, a natureza da taxa, ela simplesmente, como o doutor Pedro diz, é para subsistência da área comum do condomínio em si. Ele precisa do dinheiro para suprir suas despesas básicas. Evidentemente que nenhum síndico nesse período, pelo menos assim a gente espera, que não vá promover reformas, que não vá promover gastos elevados, a fim de não onerar os condôminos, né? Eu acho que no momento não é pertinente, a gente tem orientado os clientes nesse sentido, a não fazer esse tipo de investimento e evitar os rateios, né? Só complementando, então a natureza da taxa condominial, ela advém do próprio objeto, do direito real, que seria característica própria terreno, que seria a própria característica da dívida, que seria o imóvel em si. Lembrando que a dívida condominial, o imóvel responde pela dívida, mesmo se for bem de família, tá? Então, gente, só para a gente encerrar esse assunto, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar, pode deixar suas dúvidas aí, que a gente, assim que possível, vai respondendo. E espero que tenha ficado clara a questão da relação do morador com o condomínio durante esse período do Covid-19. Descontos em taxas condominiais não é possível. A gente tem tido esse problema recorrente dos nossos clientes, de moradores exigindo, e a gente vem respondendo a orientação sempre no mesmo sentido, que infelizmente, apesar da situação, as taxas elas não podem sofrer alterações nem redução diante da natureza e da necessidade mensal do condomínio de manter suas despesas. Só complementando, onde que vai estar discriminado, de que forma que vai ser feita essa cobrança? Ou na convenção, obrigatoriamente na convenção. Se tiver suprimido, não tiver alguma coisa, vai estar no regimento interno, mas 99% na convenção vai estar os encargos, multa, juros, e em caso de inadimplência lá também vai falar dos honorários locatícios. A maioria traz porcentagem de 20%. Os que não trazem a porcentagem, falam que só incide honorários advocatícios, esses honorários eles vão se basear por força contratual. Então, se fala que cobra honorários advocatícios, mas não falar porcentagem, essa porcentagem vai ser definida por contrato. Então é isso, gente. O vídeo já está se estendendo, a gente vai encerrar por aqui. E toda semana a gente vai estar postando um vídeo novo, a gente vai trazer novos temas, sempre tratando do direito condominial, do direito imobiliário, para estar sanando essas dúvidas. Vamos trazer temas do dia a dia do escritório, tá? Temas mais relevantes da semana, dúvidas dos síndicos, dúvidas dos condôminos e as situações que a gente vive no dia a dia, coisas que a gente não vê em outros canais, coisas que a gente não vê em outros debates. Então, tudo que acontecer, nós vamos trazer. Na semana que vem, vamos trazer um tema bastante complexo, aqui, bastante polêmico, e os operadores do direito vão ter a possibilidade de poder absorver um pouco do dia a dia do escritório, do dia a dia daquilo que a gente já faz há muitos anos, né, doutor? E agradeço a todos vocês e pode curtir o vídeo aí, que na semana que vem a gente posta mais. Obrigado.